Nosso bem-vindo a você que veio aprender sobre Deus. Nossa igreja te espera para repetir outra vez. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com satisfação que estamos aqui para compartilhar com vocês a lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 12 da nossa revista do primeiro trimestre, que tem por tema geral o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E como os meus amados irmãos já podem ver, o assunto de hoje é a urgência do discipulado. Iremos estar discorrendo a respeito de o que é discipulado, o que é ser discípulo, como é a questão do ensinamento dentro da obra de Deus e qual é a responsabilidade de cada um de nós, enquanto crentes, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja do Senhor. Então acompanhe comigo, iremos fazer esta breve lição para que possamos contribuir com o crescimento e abençoar a sua vida nesta hora em nome de Jesus. Meus irmãos, como já disse, a urgência do discipulado é o assunto da lição de hoje. E a leitura bíblica proposta pela revista se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 até o versículo de número 20. Depois, Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. Se você tem revista em casa, acompanhe conosco. Se não, abra a sua Bíblia e iremos junto aqui discorrer e comentar um pouco sobre a lição deste dia, certo? Evangelho de Mateus, capítulo 28, diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora, Atos capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém, queridos? Esta é a lição. Este é o texto proposto da lição, para que a gente possa tomar por base e assim discorrer os assuntos que estão na nossa querida revista da Escola Bíblica Dominical. Amém? A nível de introdução, o texto vai dizer o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho, ou seja, a pregação e o discipulado ela andam juntos na igreja do Senhor desde o princípio, e é de fundamental importância como base inicial da formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Ou seja, queridos, nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto corpo de Cristo, fomos chamados para sermos discípulos e fazermos discípulos. O texto que nós acabamos de ler, especialmente no versículo de número 19 do Evangelho de Mateus, capítulo 28, diz: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar
todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso nos ensina, queridos irmãos, que enquanto igreja do Senhor, enquanto corpo de Cristo, nós temos a responsabilidade. Não é algo aleatório, não é algo para uns e outros não. Não é algo, ou não é uma responsabilidade apenas do corpo ministerial da igreja, por que não dizer assim? Do pastor, dos obreiros, dos líderes de ministério específico. Não. Essa responsabilidade de fazer e de ser discípulo é de cada um de nós enquanto salvos em Cristo Jesus. Amém? O primeiro ponto vai fazer a seguinte indagação. O que é o discípulo? Ou o que é o discipulado? Olha o que a revista vai nos dizer. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Ou seja, discipulado é aquele que está aprendendo. É aquele que tem um mestre como exemplo. É aquele que está buscando aprender algo. E meus amados irmãos, nós, como já disse, enquanto igreja do Senhor, temos a responsabilidade de sermos discipuladores daqueles que Jesus envia para que façam parte do corpo de Cristo. Eu tenho certeza que você, quando chegou na igreja do Senhor, teve alguém que lhe apoiou, teve alguém que lhe ensinou, teve alguém que lhe orientou acerca dos assuntos bíblicos, acerca de como é ser igreja, de como é ser discípulo. E isso é uma responsabilidade que recai sobre todos nós. E é de extrema importância que a igreja, mais do que nunca, esteja disposta a fazer novos discípulos, porque é a nossa responsabilidade. E isto é um tema urgente, como a própria revista vai dizer, a urgência do discipulado. Temos percebido nos últimos tempos, não só pelo momento difícil que estamos passando, mesmo antes desta pandemia, estávamos vendo a igreja, de uma certa maneira, parada nesse aspecto de fazer discípulos. Estávamos tão acostumados aos nossos cultos, aos nossos eventos, a tantas atividades dentro da igreja, que estávamos nos esquecendo do principal, que é fazer discípulo, pregar a palavra de Deus, pura e simples, e ensinar aquele que vem aos pés de Jesus como se portar, ensinar aqueles o caminho, a orientação bíblica acerca de vários temas. Esta é a nossa responsabilidade, irmãos. Então, discipulado é isso. Vem de discípulo, significa aprendiz, aluno, seguidor. Na própria Bíblia Sagrada, nós temos exemplos de discípulos, de mestres, que foram usados por Deus para fazer discípulos. Por que não lembrar de Paulo, que fez tantos discípulos por onde ele passou? O mais conhecido talvez dele seja o seu querido filho, a quem ele chamava desse jeito, dessa forma, querido filho Timóteo, filho na fé de Paulo. Foi um discípulo do apóstolo Paulo, aprendeu aos pés do apóstolo Paulo e logo após foi designado para uma grande obra e também teve a responsabilidade de fazer outros discípulos. Por que não lembrar também de Elias e Eliseu, Moisés e Josué e tantos outros? Então, irmãos, no Antigo Testamento nós temos grandes exemplos de homens que foram grandes mestres e fizeram discípulos para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, é de extrema urgência, é de responsabilidade nossa, minha e você, e sua, nossa, como igreja do Senhor. Nós temos a responsabilidade. Não é algo que eu faço se eu quiser. Não, se você é crente, se você é servo, se você é salvo, você tem por obrigação fazer novos discípulos. Amém? Primeiro ponto, vai dizer o seguinte: o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 1, João 2 e 12, vai falar acerca deste assunto. Disso segue o discipulado,
ensino para ser seguidor de Cristo. Ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12 e versículo 7. Meu irmão, que coisa maravilhosa. O assunto da revista, ou esse tópico, vai nos falar que temos a responsabilidade que foi colocada sobre nós de ensinarmos aqueles que vêm até Cristo. Nós fomos alvos desta graça maravilhosa. Como já disse anteriormente, tenho certeza que cada um de vocês tiveram no seu início de fé, da sua caminhada com Cristo, tiveram apoio de pessoas de dentro da igreja. Ou pelo menos era para ter tido, porque é uma responsabilidade da igreja do Senhor. E nós não podemos nos omitir e nos eximir de sermos instrumentos de Deus para abençoarmos outras vidas através da instrução da palavra de Deus. Tá certo? Então, irmãos, quando o novo convertido chega na igreja, ele chega cheio de dúvidas. Ele chega cheio de complicações na sua mente, no seu coração. Coisas que ele sabia de uma forma lá no mundo, e quando chega na igreja, a visão ela é totalmente diferente. Nós precisamos estar perto dessas pessoas para ensiná-las, para orientá-las, para orientar a forma como agora ela deve proceder, porque agora ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós temos a responsabilidade de orientar essas pessoas. As pessoas chegam dentro da casa do Senhor, são novos convertidos, e não têm uma experiência com a palavra de Deus. Graças a Deus elas já fizeram a melhor escolha. Elas escolheram voltar-se para Cristo. Elas escolheram converter-se a Cristo. E agora, durante esta nova caminhada escolhida por ela, nós temos a responsabilidade de ensiná-las a crescerem na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Ó, meus irmãos, infelizmente dentro da nossa igreja ainda há pessoas que precisam ser discipuladas. Muitas vezes não são novos convertidos. São pessoas que já estão na igreja há muito tempo, mas desprezaram o ensino da palavra do Senhor. E não fizeram nem sequer um discipulado. E são pessoas que, infelizmente, não conseguem crescer espiritualmente falando. São pessoas que não conseguem desenvolver-se espiritualmente. E nós temos a responsabilidade também com essas pessoas para tratá-las com amor, tratá-las com benignidade, assim como Cristo fez, assim como Cristo praticou. O nosso cristianismo, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem que se colocado em prática nesse momento em que a gente se encontra com um homem ou com uma mulher de Deus que está dentro da casa do Senhor, precisando de instrução, precisando de orientação, precisando de um discipulador ao seu lado para tirar as suas dúvidas, para tirar muitas vezes as confusões da sua mente e trazer-lhes paz. Nós somos instrumentos de Deus para que essa evangelização aconteça de forma urgente. O discipulado é algo urgente na igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? O ponto vai dizer o seguinte, o segundo ponto, a grande comissão. Voltamos aqui ao texto de Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. É o nome que se dá à comissão que o Senhor designou, que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar e ensinar em todas as nações, de Mateus 28 e 19, ou façam discípulos de todas as nações, que é uma tradução diferente da nossa Bíblia, Almeida atualizada. Fazer discípulo, discipular. O discipulado não é uma opção. Foi o que eu acabei de dizer, ou disse anteriormente. Não é uma opção, é um mandamento para a edificação e o crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam.
é responsabilidade de quem é ensinado. Aprender e guardar e pôr em prática. Ensinando-as a guardar todas as coisas. Que coisas são essas? As orientações da palavra do Senhor. As doutrinas bíblicas que estão contidas no livro sagrado, deixado para a sua igreja. Guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou seja, as doutrinas, os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos, meus irmãos, mostram os apóstolos no cumprimento desta palavra. Atos capítulo 2, versículo 42 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esta é a característica da igreja lá em Atos. Elas eram perseverantes na doutrina, ou seja, elas perseveravam em praticar o que tinham recebido dos apóstolos. É o que o texto está dizendo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, esta igreja tinha muitas coisas em comum. Elas estavam sempre reunidas, elas estavam sempre em comunhão, estavam em oração. E uma coisa muito importante também, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. E nós também, irmãos, como igreja do Senhor, temos que ter essa característica. Louvado seja o nome do Senhor. No outro ponto da revista vai dizer o seguinte: a educação cristã. A doutrina dos apóstolos, de Atos capítulo 2, versículo 42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. João 14, 26. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação, a salvação, sobre a morte e ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também a alguns cursos de teologia. Ou seja, irmãos, a teologia de Cristo, ela foi uma teologia prática. Ela não foi apenas uma teologia teórica. Vocês podem perceber e acompanhar durante todos os capítulos dos evangelhos que Jesus Cristo, ele estava ensinando, mas ele estava andando junto com os seus discípulos. Ele estava pondo em prática tudo aquilo que ele estava passando ou transmitindo aos seus apóstolos. E ele tratou de diversos assuntos, não fugiu de nenhum deles. E fez e cumpriu aquilo que Deus Pai designou para ele, que foi fazer discípulos. Meus amados irmãos, o segundo ponto vai dizer que esse discipulado ele tem um tripé que sustenta este discipulado. O primeiro deles é a palavra. Essa trilogia, meu irmão, palavra, comunhão e serviço, que é o tripé de sustentação do discipulado. Ele vai dizer o seguinte: a palavra, a autoridade das Escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos. Haja visto, meus irmãos, que na época dos apóstolos eles não tinham a Bíblia Sagrada como nós a temos hoje. Então, a igreja do Senhor, ela foi orientada e ela foi ensinada pelo próprio Cristo, e ela também foi ensinada e orientada pelos apóstolos, conforme a experiência também que eles viveram quando estavam ao lado de Jesus. Tá certo? Então, irmãos, o primeiro tripé de sustentação do discipulado é a palavra de Deus. Ela não pode estar ausente do ensino cristão. Nós não estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, para ensinar qualquer outro tipo de literatura, senão
somente aquela que Cristo nos deixou, que é a palavra de Deus. Ela tem que fazer parte do discipulado cristão. Ela é o tema central do ensinamento de Jesus Cristo. Nós não podemos desprezá-la. Nós não podemos substituir ela por qualquer coisa que seja. A palavra de Deus, ela é um tripé desse discipulado e é muito importante e essencial para que o cristão, o novo convertido, aquele que muitas vezes está sobre a sua responsabilidade de discipulá-lo. Você tem a responsabilidade de transmitir uma palavra pura, verdadeira, simples. E a partir deste ensinamento, o Espírito Santo de Deus vai vivificando esta palavra, esta orientação ao seu discípulo, ou aquele que está aprendendo, aquele que está sobre a sua responsabilidade. O Espírito Santo de Deus toma posse da sua vida, ilumina a sua mente e o seu coração, e ele vai crescendo e amadurecendo espiritualmente. Mas isso só acontece se pregarmos, se ensinarmos a palavra de Deus. Simples, sem arrudeio, sem excessos. Não precisamos de outro ou de outra literatura ou de outro meio para ensinarmos e fazermos discípulos. É a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus age em nós. Amém, queridos? Um outro ponto desse tripé é a comunhão. Eu li para vocês Atos capítulo 2, versículo 42. Olha o que diz. Voltarei a ele. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, esta é a característica da igreja. Lá em Atos capítulo 2. E é também o modelo, ou pelo menos deve ser o modelo da igreja da atualidade. Nós não podemos ter igrejas individualistas. Nós não podemos ter igreja e líderes egocêntricos. Igrejas e líderes que não compartilham. Igrejas e líderes que se isolam na sua comunidade. Nós fazemos parte de uma sociedade. Nós somos seres também sociais. E neste momento de dificuldade, de pandemia, de isolamento social, a igreja continua tendo um papel de suma importância para se manter em comunhão primeiramente com Deus e depois com o nosso próximo. Através das ações sociais, através da ajuda aos necessitados, através das orações. É a característica da igreja do Senhor. Nós não podemos fugir disso. A palavra diz, perseveravam na doutrina. Se nós perseverarmos na doutrina, nos ensinamentos da Bíblia Sagrada, nós colocaremos isso em prática, porque o que Cristo nos ensinou foi amar o nosso próximo. Foi amar o nosso próximo. E se nós não praticarmos este amor, o amor de Deus não está em nós. Se você não sente dor, ou se você não se incomoda e se não se entristece, muitas vezes com a situação de uma outra pessoa, meu irmão, eu sinto muito. Você precisa reavaliar a sua conversão com Cristo. Você precisa examinar se você realmente está agradando a Deus, se você está perseverando nessa palavra. Então, irmãos, a comunhão é ter tudo em comum. É uma característica da igreja de Atos capítulo 2. Partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra koinonia significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento, algum acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o próximo. Foi o que eu acabei de falar. E nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão do cristianismo, meus irmãos, envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Meus amados irmãos, se queremos ter uma comunhão verdadeira com Cristo, nós precisamos externar isso com uma comunhão amorosa com o nosso próximo. Nós temos que nos enquadrar nesse perfil de igreja. A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo.
Nós precisamos estar perseverando na doutrina. Nós não podemos abrir mão das doutrinas de Cristo. Nós não podemos negá-la. Uma outra característica desta igreja é que elas era uma igreja que vivia em comunhão. Foi o que eu acabei de ler. Elas repartiam o pão. Ou seja, quando alguém dentro da igreja ou dentro do seu ciclo social estava com algum tipo de necessidade, a igreja estendia a mão. Meus irmãos, e como isso tem se feito verdade nos nossos dias. Se nós somos discípulos, nós somos chamados a essa responsabilidade social de estender a mão ao nosso próximo. De estender a mão àquele que está precisando. Se Deus te deu, você tem a capacidade de compartilhar. Se Deus te abençoou, você pode ser um abençoador de outra vida, de outras vidas, de outras famílias. Na oração, no partir do pão quando necessário, na comunhão, na questão de estar junto, amparando, ajudando, orientando. Isto é uma característica do discípulo e da igreja do Senhor. E eu espero que você esteja fazendo isso, meu irmão. Que você esteja cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Todos nós fomos chamados a sermos discípulos e discipuladores. Amém? Não fuja desse compromisso. Não fuja. Ah, irmão Ronaldo, eu não tenho tempo. Arranje um tempo. Nós precisamos priorizar o reino de Deus. Esta dificuldade que nós temos passado nos últimos tempos, há mais de um ano, veio nos mostrar, entre tantas outras coisas, que o que nós devemos mais priorizar na nossa vida é Deus e a nossa família e o nosso próximo. Sem isso, meu irmão, se nós não priorizarmos isso, Deus, a família e o nosso próximo, nós estaremos negando a doutrina bíblica. Nós estaremos negando com atitudes as palavras muitas vezes que nós falamos na boca. Eu amo a Jesus, eu sou servo de Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Mas na prática nós negamos isso. E nos distanciamos do Senhor por conta disso. Então, querido, se você está neste caminho, continue. Peça fortalecimento ao Senhor. E se você não está, peça a misericórdia de Deus para Jesus colocar no seu coração a chama do Espírito Santo, para que você possa ser um verdadeiro discípulo, para fazer também novos discípulos. No partir do pão, ajudar o próximo quando este tiver necessidade. E nas orações. Meus irmãos, nos acostumemos ou voltemos ao costume abençoado e santo de fazermos as nossas reuniões de oração na nossa casa. Não deixe que a falta de ir para a igreja, por conta do nosso isolamento social em que estamos vivendo, deixe que você se afaste da sua comunhão com Deus ou do seu devocional de oração. Faça com a sua família. Faça com seu esposo, faça com a sua esposa, faça com seus filhos. Abra a palavra de Deus, leia, ore, louve ao Senhor. A nossa primeira igreja é a nossa casa. E esta casa e esta igreja, ela precisa estar aos pés do Senhor. Amém, queridos? Então, irmãos, além da palavra, além da comunhão, temos um terceiro tripé desse discipulado, que é o serviço. O serviço, meus irmãos. Olha o que diz o texto da revista. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo, seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário. E também a qualquer pessoa temente a Deus. Josué 24:15 fala sobre isso. Na primitiva igreja de Jerusalém, meus irmãos, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera
de cada um de nós, irmãos, no cumprimento da grande comissão. Esta grande comissão de Mateus capítulo 28, versículo de número 16 em diante, foi uma responsabilidade que Deus colocou nas mãos dos apóstolos e estendeu também para a sua igreja, porque essa ordem não foi exclusividade dos apóstolos. Sim, eles receberam também essa ordem, mas esta ordem ela foi estendida a nós enquanto igreja. É porque esta ordem foi ouvida e obedecida durante todo este tempo, é que a igreja do Senhor chegou até o dia de hoje. Uma igreja firme, uma igreja que tem perseverado na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, nós precisamos nos despertar para o serviço a Deus. Não é porque você não tem um cargo específico dentro da igreja que você não tem a obrigação, falar esta palavra mesmo, obrigação, que você não tem a obrigação de fazer parte do crescimento da igreja do Senhor. Tá certo? Independente de ter qualquer tipo de cargo na igreja, diante do corpo de Cristo, nós temos a responsabilidade, a obrigação de servirmos ao Senhor. E servir ao Senhor é servir ao nosso próximo. Tá certo? Então, irmãos, não fuja disso. Não se entristeça com as palavras contrárias. Não diga, eu não sou capaz. Não diga, não, eu não sou preparado, eu não tenho condições. Peça a Deus e Deus te dará. Peça a misericórdia de Deus. Peça a graça de Deus. Ore mais, busque mais. Deus vai te capacitar. Meus irmãos, nós somos chamados a esta responsabilidade de perseverarmos na doutrina, na palavra de Deus, de praticarmos a comunhão com os santos e com o nosso próximo, e também trabalharmos para o Senhor, através do seu serviço, através da obra que tem sobre a nossa responsabilidade. A igreja ela não pode andar se nós não estivermos inseridos nela. Este corpo é um corpo vivo, não é um corpo paralisado. Não é um corpo ineficaz. Nós somos chamados para o corpo de Cristo para darmos continuidade à obra do Senhor. Desperte, meu irmão. Busca a Deus orientação. Peça a confirmação de Deus desta palavra que eu vos transmito neste momento, desta lição. E eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Meu irmão, essa responsabilidade foi para todos nós. Volto a dizer, não é somente para o pastor, não é somente para os obreiros, não é somente para aquele que porventura tem algum cargo dentro da igreja do Senhor. Essa responsabilidade é de cada um de nós que fomos alcançados por esta graça, fomos discipulados primeiramente pelo Espírito Santo de Deus e depois por alguém enviado da sua igreja que se teve paciência conosco, que nos ajudou, que nos orientou, e pela misericórdia de Deus nós estamos aqui trilhando o caminho e buscando fazer discípulos. A responsabilidade é primeiro ser discípulo e depois fazer discípulo. É a responsabilidade nossa enquanto igreja do Senhor. Meus irmãos, estamos nos encaminhando para o final desta breve lição. Estamos agora no ponto de número 3. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Meus irmãos, um dos grandes desafios que nós temos tido nos últimos tempos é perceber uma igreja crescer de forma sadia. Como tem sido difícil. Como tem sido difícil. Porque nos tempos em que estamos vivendo, estamos vendo os grandes líderes que dizem-se líderes espirituais, muito preocupados em encher igrejas, lotar igrejas, encher o templo de pessoas, para ser visto apenas como um grande líder, que tem inúmeros seguidores. Mas não é essa a forma, não é esse o jeito que Cristo quer tratar com a sua igreja. É claro que Cristo quer e deseja que a sua igreja cresça espiritualmente e numericamente.
Volto aqui à igreja de Atos capítulo 2. O texto diz que era o próprio Deus que acrescentava cada um ou cada alma que havia de ser salva. Mas por quê? Porque a igreja de Atos capítulo 2 estava perseverando na doutrina, buscando a Deus em oração, compartilhando o pão e tendo comunhão entre si e com o próximo. Fazendo isto, a igreja cresce. Fazendo isso, Deus abençoa. Amém, queridos? Diz o seguinte, o ponto 3. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é uma ordem de Jesus. Foi o que eu disse, é uma obrigação nossa. Para a edificação e o crescimento espiritual de cada cristão. Primeiro ponto, do último tópico, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre vários aspectos da vida cristã. Aí você pode pensar, não, irmão Ronaldo, mas eu tenho vergonha de, por um acaso, alguém precisar de mim, vier tirar uma dúvida, e eu não souber responder. Meu irmão, não se preocupe com isso. Se porventura alguém chegar para você, meu irmão, minha irmã, me tira aqui essa dúvida, e te faz algum tipo de pergunta, e porventura essa pergunta é difícil, você haja com humildade, diga, meu irmão, infelizmente eu não sei, mas vou procurar saber, e em uma outra oportunidade nós voltamos a conversar, e eu tenho certeza que eu terei essa resposta para você. É assim que nós devemos agir. É assim que nós devemos fazer discípulo. Olha o que diz a revista. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Você pode perceber, meu irmão e minha irmã, que a maioria das pessoas que infelizmente, muitas vezes dão algum tipo de dor de cabeça dentro do corpo da igreja, dentro da comunidade de fé, que são muitas vezes pessoas rebeldes, pessoas insubmissas, pessoas que não respeitam os líderes espirituais, muitas vezes não respeitam nem os seus próprios familiares. Infelizmente, essas pessoas não passaram por um discipulado. Essas pessoas não foram ensinadas a servir a Cristo com humildade. Infelizmente. E pessoas que agem dessa forma, elas precisam ser ensinadas com amor. Nós precisamos ter por essas pessoas amor. Precisamos ter por essas pessoas apreço. Ter misericórdia. Porque você também, talvez em algum momento, tenha sido imaturo. E alguém teve misericórdia de ti. E Deus teve misericórdia de ti. Então, irmãos, nós somos chamados a fazer discípulos. Olha o que diz a revista, continua. E isso porque elas se tornam novas criaturas. Esse ser nova criatura é nascer de novo. Foi algo que todos nós passamos. Foi algo que todos nós vivemos, a experiência com Cristo. Nos tornamos novas criaturas através da misericórdia de Deus, pela ação do Espírito Santo, e a partir de agora somos novos convertidos. E enquanto novos convertidos, nós precisamos ser orientados pela palavra de Deus. Passam a viver uma experiência nova. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e o amadurecimento na fé. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vocês podem, posteriormente, estarem lendo e aprendendo mais acerca da palavra do Senhor. Irmãos, esse é o crescimento espiritual sadio. Não tem segredo. É obedecer, é ouvir a palavra de Deus. Um outro ponto vai dizer o crescimento numérico. Foi o que eu abordei anteriormente. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, que é algo que tem que ser evidenciado, é algo que tem que ser cultivado, também o crescimento numérico. Atos 9:31 fala sobre isso. Note que o propósito da terceira viagem de Paulo
não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Queridos, se estivermos praticando e colocando em prática tudo aquilo que o Senhor tem posto, tem colocado em nossas mãos, você pode ter certeza, a obra de Deus ela cresce, ela frutifica, porque é o próprio Deus que dá o crescimento. Basta que nós, enquanto discípulos, nos disponhamos a sermos usados pelo Mestre. E eu tenho certeza que Cristo abençoa, que Cristo capacita, que Cristo dá graça e nos ajuda a cumprir a sua chamada. Além do crescimento numérico, irmãos, nós temos também um outro exemplo aqui de igreja, a igreja de Antioquia, na Síria. Olha o que diz o texto. O público da igreja de Antioquia era de gentios, identificados como grego. Isso está lá em Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Atos capítulo 11, versículo 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo, porque também era um gentio. Ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscar em Tarso para esta nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja preocupa-se com o discipulado. Pois fazer discípulos não é a mesma coisa que fazer membros de uma igreja ou de uma denominação. Fazer discípulos é algo mais sério. É de uma responsabilidade muito maior. Isso implica uma responsabilidade muito maior do que ter uma igreja lotada de pessoas e muitas delas não tiveram um discipulado eficaz. Muitas delas, infelizmente, não tiveram nenhum encontro com Cristo. Então, irmãos, aqui vai dizer que Barnabé ele foi orientado, ele foi enviado para ensinar a igreja de Antioquia, mas chegando lá, ele percebeu que muitos daquela igreja não eram gregos, eram gentios, pessoas de costumes estranhos, que era alguns, ou uma igreja, que os seus costumes eram diferentes do costume de Barnabé e dos judeus. Então o que ele percebeu? Que Paulo seria a pessoa certa para ensiná-los, porque Paulo veio também deste mundo gentílico. Então ele chama Paulo para ajudar no discipulado da igreja. E o texto vai dizer que esses novos crentes tinham costumes estranhos. Meus irmãos, acerca deste assunto, acerca deste tema, de costumes estranhos, de culturas diferentes, em nenhum momento nós podemos ou devemos abrir mão da doutrina da palavra de Deus. Qualquer ensinamento contrário, qualquer cultura que seja contrário às orientações da palavra de Deus, nós não podemos hesitar e devemos anunciar que, independente de cultura, independente de costume, o que tem que prevalecer é a palavra de Deus. Nenhum costume, nenhuma cultura ou qualquer outro tipo de ensinamento pode se sobrepor à palavra de Deus. Principalmente costumes e culturas que vão de encontro à orientação de Deus, que confrontam a santidade de Deus. Principalmente essas devem ser refutadas. O que nós temos a responsabilidade é de continuar ensinando a doutrina que foi passada aos apóstolos e posteriormente à sua igreja, e pela misericórdia do Senhor chegou até nós. Então, meus irmãos, o discipulado, ele é urgente. A igreja ela só cresce se houver um discipulado eficaz. A igreja só cresce espiritualmente e depois numericamente se colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos deixou como orientação, fazermos discípulos. E fazer discípulos é diferente de fazer membros. É diferente de apenas encher igreja.
que é o que infelizmente tem acontecido nos dias de hoje. Meus irmãos, fomos chamados a fazer discípulos. E a conclusão vai dizer o seguinte: Deus, ele tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso é fato. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui para a construção de uma sociedade civilizada, sem dúvida nenhuma. Se queremos ter uma sociedade civilizada, uma sociedade que respeita a Deus, que respeita o próximo, isso só pode acontecer através da igreja do Senhor. É importante porque, além dos valores espirituais, contribui para a construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia Sagrada. São as orientações que Cristo deixou à sua igreja. Então, irmãos, o discipulado é urgente. Precisamos tomar para nós essa responsabilidade que recai sobre nossas vidas, que recai sobre os nossos ombros. Nós fomos alcançados pelo Senhor, fomos transformados por Ele. E agora temos a responsabilidade de sermos instrumento de Deus para abençoarmos outras vidas através do discipulado. Meus irmãos, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de poder compartilhar esta abençoada lição com vocês nesta hora. Quero orar por vocês, mas antes de fazê-lo isso, gostaria de dizer que a nossa próxima lição vai ter por tema Voltados os olhos para a bendita esperança. Será o tema da nossa próxima lição. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. E coloque no seu coração a certeza da salvação. A certeza que você é crente em Jesus Cristo. Que é um verdadeiro discípulo. E que precisa obedecer à ordem do Mestre para fazer novos discípulos. Quero orar por você, meus irmãos, em nome de Jesus. Pai querido e santo, muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade que tenho de participar da Escola Bíblica Dominical. Ó Deus, e compartilhar com os meus irmãos assuntos preciosos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros discípulos. Porque o verdadeiro discípulo é aquele, Senhor, ó Deus, que dá importância à doutrina. Ó Deus, é aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica. É aquele que tem comunhão com a igreja e com o próximo. É aquele que ora. É aquele que participa da vida da igreja. É aquele que tem participação no crescimento da igreja. Ó Deus, nos ajuda a sermos discípulos e a fazermos novos discípulos pela misericórdia do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa os meus irmãos que ouviram essa aula, que eles possam tomar esta palavra para si e colocá-las em práticas para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, abençoa todo o teu povo. É o que eu oro, Senhor, por fé. Já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.